Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 9 do nosso curso de concordância. Nós estamos em Análise Sintática 5 e hoje veremos casos particulares de concordância. Antes de começar a aula, aquele velho pedido para quem ainda não está inscrito no canal. Eu vou pedir para que se inscreva. É a forma que vocês têm de ajudar o canal. Não tem jeito, né, pessoal? Os canais vivem de inscrição e eu só peço isso para vocês, para que vocês se inscrevam no canal. Já está inscrito, quer continuar colaborando? Claro que tem como. Pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais e dar joinha no vídeo aqui embaixo que ajuda bastante também. Pois bem, pessoal, núcleos ligados por E, tá? Sujeitos cujos núcleos são ligados por E. E nós veremos primeiro o sujeito composto anteposto ao verbo. Pois bem, pessoal, núcleos não são sinônimos quando esses núcleos não forem sinônimos, tá? O que vai acontecer? O verbo vai para o plural. Quando os núcleos são sinônimos, o verbo fica no singular ou no plural. É isso aqui, a gente vai entender melhor agora. Pois bem, núcleos não são sinônimos. O cachorro e o homem, né, corriam pelo pátio. Então os núcleos não são nem parecidos, é cachorro e homem, tá? O verbo vai para o plural. Agora, quando os núcleos forem sinônimos, vai acontecer isso aqui, o verbo fica no singular ou no plural. O que são núcleos sinônimos? Está aqui, ó, medo e pavor, arrogância, presunção. É como se fossem aí sinônimos, né? Quase que sinônimos, digamos assim, ou ao menos parecidos. Aí um aluno me disse uma vez, professor, mas cachorro e homem são animais. Sim, são animais, mas um é quadrúpede e o outro é bípede, né? Então não tem como dizer que são sinônimos, tá? A pessoa tem que prestar muita atenção, porque é bem provável que numa questão a banca vá mexer com isso. Aí vejam lá o que é mais sinônimo e o que não é, tem que ter muito cuidado, porque dependendo do caso, são dois animais. Sim, são dois animais. Um é ser humano, o outro é um bicho, né? Não é humano. Mas enfim, tem que ver bem, né? Se realmente, se de fato esses núcleos se parecem ao menos, tá? Então, prestem bastante atenção. A regra é essa mesma, não tem o que falar aqui. Aqui vocês têm que decorar e não tem jeito. Vocês vão se dar conta na hora que estiverem resolvendo uma questão, tá? E as bancas jogam bastante com isso. Pois bem, núcleos ainda ligados por E, sujeito composto anteposto ao verbo. A expressão um e outro. O verbo fica no singular ou no plural. Tá ali, ó. Um e outro funcionário aderiram ou aderiu à greve. Tá certo, tá? As duas formas estão corretas. E aqui tem um porém, tá aqui, atenção. Quando der ideia de reciprocidade, somente plural. Ó, um e outro abraçaram-se. Um está abraçando o outro. E aí o verbo fica no plural, tá? Essa é a observação a respeito do um e outro. Pois bem, vamos lá. Ainda núcleos ligados por E, porém agora o sujeito composto posposto ao verbo. Modifica um pouco da concordância, tá? O que vai acontecer? O verbo fica no plural concordando com os dois núcleos. Opa! Aqui, ó. Tiravam o silêncio da escola uma banda e algumas crianças. Qual é o núcleo? Banda e crianças, né? O sujeito só está invertido, está na ordem inversa. Está vindo depois do verbo. Primeiro vem o verbo. Aí o verbo concorda com os dois núcleos, tá? Ou então o verbo fica no singular concordando com o núcleo mais próximo, que é isso aqui. Tal qual como vimos na concordância nominal, tá? A gramática admite isso, ó. Tirava o silêncio da escola uma banda. Tá no singular. E algumas crianças. Tá concordando com o mais próximo. E aqui tem uma pegadinha da banca, tá? As bancas podem fazer isso. Atenção, tiravam o silêncio da escola, algumas crianças e uma banda. Vejam que eu inverti. Eu coloquei primeiro algumas crianças. O que vai acontecer? Se concorda com os dois ou com o núcleo mais próximo, aqui está no singular, o verbo ficou no singular. Aqui está no plural, o verbo fica no plural também. Tá? Bastante atenção com isso, tá concordando com o mais próximo, tá? Ou com os dois, né? Na verdade. Mas enfim, concorda com o mais próximo. Professor, se tivesse aqui no plural, aí não precisa nem responder, né? Claro que o verbo ia ficar no plural também. Mas prestem atenção nisso aqui. Concordar com o mais próximo, né? Se aqui tá no plural, fica no plural lá também.
Vejam que é diferente desse caso aqui. Está concordando com os dois núcleos. Aqui está concordando com o mais próximo, aqui concorda com o mais próximo. Por isso que está no plural, embora aqui esteja no singular, tá? Então, prestem atenção nessa questão aqui que as bancas podem pegar vocês por aqui. Pois bem, agora núcleos ligados por ou, tá, pessoal? Quando eu tenho núcleos ligados por ou, eu posso ter uma relação de exclusão, tá? Ou não ter essa relação de exclusão. Então, se tiver a relação de exclusão, o verbo fica na terceira pessoa do singular. O que é a relação de exclusão? Ou um ou outro, os dois não dá. Tá aqui, ó. João ou Pedro será o síndico. Ah, professor, mas eu conheço um condomínio que tem 3 síndicos. Mas em geral, né, pessoal, a gente sabe que os prédios, os condomínios têm um síndico só no Brasil. João ou Pedro se casará com Maria. Um dos dois só vai se casar. Nosso conhecimento de mundo diz que o Brasil, né, não admite que se case com 2, 3 mulheres. É com uma só, tá? Então, é um ou outro. Os dois não dá. Isso é relação de exclusão. João ou Pedro será o síndico. Ou João ou Pedro. E aí o verbo fica na terceira pessoa do singular. Mas ele pode ir para o plural se não tiver relação de exclusão. O que é não ter relação de exclusão? Machado ou Drummond representam o Brasil. Sim, os dois representam o Brasil na literatura, tá? Então, aqui o verbo vai para o plural, tá? Uma observação, a expressão um ou outro, tá? O verbo fica sempre no singular, e aqui é bom anotar, porque a gente explica isso aqui, o aluno acha que é a mesma coisa. Não, núcleos ligados por ou, né? Não deixa de ser, mas a expressão é um conjunto, é um ou outro. E aqui o verbo fica sempre no singular, somente no singular, com a expressão um e o outro, né? Um ou outro, somente no singular. Não tem jeito. Núcleos ligados por com, pessoal. E aqui também tem que ter todo um cuidado. Ó. Relação de adição, somente plural. Quando for adjunto adverbial, somente singular. O que é a relação de adição? Esse com pode ter um valor aditivo. A mãe com seu filho cuidavam da casa. A mãe e seu filho, como se fosse um E aditivo esse com. A mãe e o filho cuidavam da casa. E, obviamente, se tem 2 núcleos ali, mãe e filho, o verbo vai para o plural. Agora, muito cuidado com isso aqui, ó. A mãe com seu filho cuidava da casa. Singular por quê? Porque com seu filho aqui é um adjunto adverbial de companhia. Cuida da casa em companhia do filho. E as bancas, quando querem realmente testar você, saber se vocês estudaram mesmo, elas fazem isso aqui. São duas coisas totalmente diferentes. Aqui fica no singular porque está concordando com mãe. O sujeito é a mãe. A mãe cuidava da casa. Com seu filho, é um adjunto adverbial de companhia que poderia estar até aqui no final, se deslocar. Eu poderia colocar a vírgula aqui? Poderia, mas a banca não vai colocar essa vírgula ali para que vocês percebam a diferença entre uma coisa e outra. Daí tem que ler bem, tem a ver com interpretação de textos. Claro que a banca, né, a questão vai estar bem elaborada para ver se você sabe isso aqui mesmo. Então tem que ler com bastante atenção, tá, pessoal? Não tem jeito. Tanto quanto, não só, mas também, regra, o verbo vai para o plural. Tanto Maria quanto João saíram de casa. Não só Maria, mas também João saíram de casa, tá? O verbo fica no plural. Por quê? Porque isso aqui é um sujeito composto. Maria e João são os núcleos, tá? Outro erro que os alunos cometem também é aqui, ó. Tanto Maria, vírgula, quanto João, não pode colocar vírgula ali, separar os núcleos do sujeito. De jeito nenhum, é um sujeito só e o núcleo são 2 núcleos, sujeito composto. Aqui é a mesma coisa. Não só Maria, vírgula, mas também João saíram de casa. Não, tá? Não tem vírgula e é um núcleo, é um sujeito com 2 núcleos, tá? Prestem bastante atenção nisso. Os alunos tendem a colocar uma vírgula aqui ou aqui, separando ali os núcleos do sujeito. Não separa. E aqui o verbo fica só no plural. No plural. Núcleos seguidos de aposto resumitivo. É bem fácil. A gente viu os apostos resumitivos lá, né? Ó, o verbo fica na terceira pessoa do singular, concordando com o pronome. Ó, tudo, nada, ninguém. Isso aqui é um pronome, né? Pronome indefinido, digamos assim. A bagunça, o barulho, os latidos, tudo estressava o morador. O verbo fica na terceira pessoa do singular e concorda com o pronome. Não tem erro, tá, pessoal? É isso aqui mesmo e não tem nem uma observação aqui, tá? E é isso. Terminamos a aula. Gostou da aula? Eu vou pedir para que se inscreva. Se já está inscrito, pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais e dar joinha no vídeo aqui embaixo que ajuda imensamente. Tá ok, pessoal? É isso aí.